Aí, polêmica. Lá vem. Você, cara, foi o cara que estragou a nossa vida. Quando você colocou a maldita pena no dinossauro, cara. Fala disso aí pra gente, cara. Porque o que acontece, né? Teve lá o Pacto dos Dinossauros, né? Uhum. Famoso Pacto dos Dinossauros. E até é uma coisa bem legal, né? Que, vamos dizer que a origem do Pacto dos Dinossauros, pra quem não sabe, é o mosquitinho que é encontrado no âmbar, né? Que é de onde eles tiram ali o DNA pra criar depois o dinossauro. E nessa sua série nova aqui, você tava falando outro dia, né? No primeiro vídeo você falou, não falou? Do âmbar e tal, né? Tem muito âmbar, exatamente. Tem algumas áreas em que tem a maior formação de âmbar e a gente sabe que quando tem âmbar tem floresta, porque o âmbar é formado, é seiva vegetal, né? Exatamente. Não tem outro jeito de... Não tem outra coisa que forme âmbar, né? Primeira coisa, o que você acha do... Porque, pra quem não sabe, pessoal, o Pacto dos Dinossauros, na verdade, é baseado num livro antigo, né? Do Michael Crichton. Isso, famoso tudo, né? O que você acha, cara, do Pacto dos Dinossauros? Gosto muito daquele livro. O Pacto dos Dinossauros foi, assim, óbvio, né? Tem uma memória afetiva muito grande, né? Porque foi a primeira vez que eu vi dinossauros sendo recriados de maneira realista. Né? Eu sempre, na minha cabeça, fiquei imaginando. Porque o que você tinha antes? Desenho e aqueles bonecos animatrônico, ou aqueles que eram stop motion, né? Que era o bonequinho que os caras punham, ou um cara vestido, né? Então, uma coisa meio Godzilla. E o Jurassic Park trouxe uma coisa real. Aquela coisa que você olhava e falava, mano, é de verdade. É o dinossauro pisando no carro, comendo pneu, sabe? Comendo a pessoa. Exatamente. Cortando né? no meio. Cara, é incrível. Com o tamanho e tal, não sei o quê. Então, aquilo realmente é um divisor de águas. É um divisor de águas não só para paleontologia. É um divisor de águas pra até... paleontologia, ele é mesmo um divisor? Ele é considerado? Sim, eu Olha, já legal, falo. Ele também é um divisor de água até do ponto de vista tecnológico, né? De cinematográfico, né? Como que foi feitas as coisas depois do cinema de aventura / ficção científica / não sei o quê, mudou depois de Jurassic Park. Com certeza. Né? Mas para paleontologia por quê? Porque ele alçou a ciência paleontologia para uma realidade midiática que não existia antes. Óbvio, gerou ali seus problemas. Por exemplo, o pessoal acha que paleontologia é só dinossauro. Então, esquece, por exemplo, da galera que trabalha com planta, com invertebrado, com outros vertebrados que não dinossauro, com prospecção de petróleo, com microfósseis, não sei o quê, que é relevantíssimo, né? Os paleontólogos mais relevantes atualmente do mundo são os que trabalham com petróleo, Exatamente. não são os que trabalham com dinossauro. Que, caso vocês não saibam, petróleo não é formado por dinossauros. Exato. Pessoal, acho que é, né? Eu lembro no Twitter que a gente comentou, a gente foi, não foi cancelado, mas a gente quebrou corações ali aquele dia. Que o dinossauro, assim, o petróleo ele é formado por microfósseis, né? Por animais unicelulares ou muito pequenininhos, animais, ou bactérias, ou plantas, tal, não sei o quê, porque é protozoários, né? Que não é nem animal, nem planta. Que são fossilizados aos montes, né? E aí aquilo lá é que vai ser pressionado e sofrer pressão e peso e o tempo, então, não sei o que, formar os hidrocarbonetos e tal. Então, essa que apesar de ter o pessoal do petróleo inorgânico, né? Tem uma galera. Coisas, Russos, aliás. A teoria é russa. E adivinha quem trouxe para o Brasil? Quem trouxe para o Brasil essa teoria? Adivinha! Ora porra! Ai, não sei o quê. Mas essa aí o pessoal já... Combustível fóssil ao cu do tamanho, aquelas coisas, né? Enfim. Mas até os russos, eles falam que não é totalmente inorgânico, né? Na teoria deles tem que ter um pouquinho ali, porque senão não tem como também, né? Não dá para surgir do nada. Eu sei que o Jurassic Park foi um divisor de águas. Uma das coisas que gerou problema foi isso de achar que paleontologia é só dinossauro, mas, por outro lado, estimulou muita gente a virar paleontólogo. Foi o livro lá que você viu quando era criança, Exato. Né? Foi o Jurassic Park. Foi o conhecer da galera, foi o like, né, seu. Foi o Jurassic Park, né? Exatamente. O Jurassic Park, assim, praticamente todo mundo que eu conheci, que era, 5 anos mais novo que eu... Começou a fazer por causa disso? Começou, na paleontologia, você conhece, todo mundo... Olha que maneiro, todo mundo filho de Jurassic Park. Filho. Olha sabe? Só que demais. Então, você gerou esse impulso na paleontologia, muitos profissionais... E aí, quanto mais profissional você tem numa área,
mais conhecimento acaba aparecendo e, tipo, a área avança. É bom pra né? área, lógico, né? Então, o século XXI, né? Porque aí você tem, obviamente, começa nos anos 90, mas o século XXI, assim, eu acho que você fez mais pesquisa no século XXI do que no século XX inteiro. Não estou falando de relevância no sentido entendi. de descobertas. Mas de quantidade, sim. Quantidade. Século XX pode somar o XIX. Isso aí Século foi XXI, uma coisa mundial? Foi? Foi mundial. Foi mundial. Foi Então mundial. foi um divisor mesmo. Foi um divisor de águas. Que doideira. E aí, por isso que mesmo tendo roteiros de qualidade extremamente duvidosa, o pessoal ainda vai assistir os novos filmes, né? Do Jurassic Park e tal, não sei o quê. E aí o que acontece? Jurassic World e tudo mais. E o que acontece? Um outro problema que acabou gerando, e aí é um problema, mas assim, coloca na balança ali, que é a memória afetiva das pessoas. E aí, essa memória afetiva acaba sendo impactada por uma coisa que era dita nos anos 90, começo dos anos 90, e que já foi atualizada, mas pouquíssimos anos depois. Né? Tudo bem, naquela época o pessoal dizia que as aves eram descendentes dos dinossauros, mas você não tinha aquela... não tinha aquele espírito cladístico, assim, de chegar e falar assim, não, as aves são um tipo de dinossauro, tal, não sei o quê. Era sempre aquela coisa, não, descendeu, fez não sei o quê, blá, entendeu? Mas não tinha ali aquela preocupação, e muito menos essa questão das penas. O pessoal falava, sim, mas tem o Archaeopteryx ali, tem não sei o quê, e acabou. Logo, alguns anos depois, poucos anos, Jurassic Park saiu acho que em 93, acho que em 94, 95, o pessoal começou na China a descobrir fósseis de dinossauros, não avianos, né, não eram aves, cobertos de penas, por causa do tipo de preservação incrível que tem por lá. Caramba. No começo até acharam, é falso, é montagem, Entendi. é artesanato. Não. Sério? Como não. chegaram a pensar isso? No começo acharam, né? Porque o pessoal... Mas durou muito pouco, porque o pessoal foi lá ver e falaram, não, cara, é incrível, essa preservação é incrível. E eram os primeiros dinossauros não avianos cobertos de penas. E aí o pessoal começou a especular e falar, putz, será que esse grupo aqui... se a nossa hipótese estiver certa, a gente vai achar um bicho desse com penas. Se a nossa hipótese estiver certa, vão achar isso. Por muito tempo ficou sem saber. Aí, sei lá... postularam a hipótese das penas, sei lá, nos ornitomimossauros, que são aqueles dinossauro avestruz, que eles chamam. Até, sei lá, 2015, não tinha evidência de pena neles. Era uma evidência postulada por parentesco. Entendi. Acharam pena no ornitomimossauro, entendeu? Em 2015. Porque a paleontologia é aquilo, né? Você acha, tem que procurar, mas não necessariamente você vai achar. É um jogo de esconde-esconde. Às vezes você acha, às vezes não acha. E você pode procurar depois, né? Então você vai, às vezes, no mesmo lugar por décadas, e você vai achar aquele fóssil, sei lá quando, mas você acha. Se tiver lá, uma hora vai estar lá. Uma hora você vai achar. E aí é que foi isso. Aí você postulou, não, esse grupo aqui também tinha que ter penas, porque senão não sei o quê. Foi lá, blá, 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 acharam. Aí falou assim, e o tiranossauro? O tiranossauro está no mesmo ramo. Pô, o tiranossauro tinha penas? Esse, por causa do tamanho, o pessoal hoje especula que provavelmente não tinha, ou se tinha, era só enfeite, né? Não era uma coisa assim. Porque a pena, ela é, antes de ser uma coisa para voar, ela é um tecido de revestimento, né? Que nem pelo, né? Nos mamíferos. A proteção. É uma proteção, tal, contra mosquito, ou então para revestir, ou para chamar fêmea, enfim, sabe? Para camuflar, tem uma série de coisas. E quando o pessoal achou também na China, né? Porque tem essa preservação incrível, tal, não sei o quê, um fóssil de um bicho da linhagem do tiranossauro, não é um tiranossauro ainda, Entendi. mas é da linhagem do tiranossauro, coberto de pena. Caramba, e aí o pessoal falou, bom, tá corroborando a hipótese, né? Preditibilidade, né? A ciência tem que ser preditiva. Isso. As ciências históricas é uma coisa mais difícil de ser preditivo, né? Você ainda vai chamar o pessoal da história aqui com certeza, né? Eles vão poder falar, eles vão poder falar do ponto de Vai vista chamar o Iclis aqui. de história. Sim, o Iclis, né? O Felipe vai chamar, é o pessoal que vai poder falar da questão histórica, que pra gente é recente, né? A Márcia, tal, não sei o quê, né? É uma coisa mais recente. Eu falo, mas eu também trabalho com uma ciência histórica, né? De alguma maneira. Com outras formas de busca, com outras formas de evidência, mas é uma ciência histórica. E aí, mas a ciência histórica também pode fazer previsões, né? Fazer predições, não é previsão. Previsão é astrologia. Né? Eu vou fazer predições. Né? Ainda que o pessoal da história, né, da parte de humanas, trabalhe de outra forma, né, e tenha um outro entendimento, na paleontologia, eventualmente, você pode. Como? Se estiver correta, vamos achar um fóssil dessa idade, e isso é uma coisa interessante, porque às vezes acontece isso, provavelmente nesse lugar, que tem uma característica X. Entendi. Hoje a gente não tem. Entendi. Amanhã também não. Sei lá, 10 anos depois, putz,
Vocês acharam. E as penas dos dinossauros foi isso, né? O desenvolvimento todo das penas, né? Da ideia das penas foi esse. E aí começou a se passar para trás. Aí a gente descobriu penas, ou na verdade protopenas que a gente chama, né? Os filamentos que são análogos, né? Que são homólogos, nos bichos que não era do ramo dos carnívoros. Porque é o ramo dos carnívoros a que pertencem às aves, né? A gente achou nos bichos herbívoros daqueles da linhagem do Triceratops. Né? Só que eram os bichos bem primitivões, né? Ou Triceratops mesmo, provavelmente não tinha, mas eram os bichos bem primitivões, mas da mesma linhagem. Aí todo mundo, caramba, velho, esses bichos também tinham pena. Aí eles foram achar na Rússia. Eles acharam um bicho, né, que é de uma linhagem um pouco mais antiga, a gente chama de ornitísquio, né, que são esses bichos herbívoros, dinossauros herbívoros que vão dar origem ao estegossauro, triceratops, os bicos de pato, tal, não sei o quê. Certo. Acharam um bicho um pouco mais primitivo também, cobertinho de pena. Caramba. Cobertinho de pena. Isso foi na Rússia. Aí acharam mais um na China, mais antigo, cobertinho de pena. E aí você vai fazer a análise microscópica da coisa, você vê todos os filamentozinhos das penas, tal, não sei o que, tudo bonitinho. Aí você fala, mano, provavelmente tinha pena desde o começo. Caramba. O dinossauro tinha pena desde o começo. E se bobear antes, mas aí já é uma especulação que não foi confirmada, né? O pessoal dizia que até talvez... Porque é aquilo, né? A pena é uma estrutura complexa. Mas ela começou como se fosse um pelo, certo, né? Uma coisa fininha, aí né? foi desenvolvendo. E aí foi tudo, né? ramificando, tal, não sei o que, à medida que a seleção natural foi agindo. E aí é presumível que as mais antigas sejam filamentos, meros filamentos. Que também tem isso, né? Foi corroborado no registro fóssil. Então, se você pega os mais antigos dinossauros carnívoros com penas, são penas muito mais simples do que aqueles com penas mais complexas que vêm depois, né? E com as penas das aves atuais. E esses dinossauros dessa linhagem herbívora aí, que não tem nada a ver, eles têm penas muito mais simples. Entendi. E aí o pterossauro, né, que é aqueles que voam que não são dinossauros, mas são parentes muito Fique próximos. aí, né? Que fique registrado. Exato. São parentes muito próximos. Os pterossauros tinham algumas fibras na pele que por muito tempo na verdade ainda, né, se considera como sendo fibras de outra natureza. Entendi. Aí teve um pesquisador agora no retrasado que ele falou que podiam ser também homólogos das penas, e aí pena surgiu desde antes. Mas aí ninguém foi nessa ideia. Não. Até os Velociraptor teriam penas, né? Com certeza. No Velociraptor meio que não tem mais muita discussão. Não se acharam as penas especificamente no Velociraptor. Porque o Velociraptor é um bicho da Mongólia e a preservação fóssil dos bichos lá do deserto de Gobi é um pouco diferente. Ela é mais tridimensional. Tá. Mas esse tipo de preservação que preserva o formato, ele acaba não favorecendo tanto a impressão de tecidos moles. Então, por exemplo, na China, você tem muita preservação em laje. A laje é aquela coisa que você dá uma pressão no fóssil de tal maneira que você consegue fazer... Aquela carimbada. Gutenberg, tá ligado? É a prensa, sabe? Você aperta, dá aquela carimbada e fica aquela impressão. Só que qual é uma consequência desagradável? Amassa o fóssil também. Aí você não tem o osso, nada, tá tudo destruído, mas você tem tá a estrutura ali. O pessoal consegue bastante informação e dependendo de como amassa, até consegue ficar uma coisa bem bonitinha. Legal. Há uma pequena tridimensionalidade ali, mas é pequena. Geralmente está tudo amarfanhado. No deserto de Gobi, eles têm um tipo de preservação, até porque era um arenito um pouco mais... Era outro tipo, era um arenito um pouco mais grosso e tal. Eles têm uma preservação mais tridimensional. O bicho foi soterrado inteiro e ele não foi amassado, entendeu? Foi, certo. Uma tempestade de areia veio e soterrou inteiro do jeito que estava. Mas, em compensação, o tegumento não preserva porque você não tem a prensa, né? Não tem o Gutenberg ali para apertar. O carimbo. Então, o Velociraptor em si, a gente não tem evidência de pena nele, a pena preservada, infelizmente. A menos que a gente encontre o Velociraptor em outra formação, que não o deserto de Gobi, que até hoje a gente não achou. Mas a gente tem marcas na ulna, né, que é esse osso do braço, que possuem pequenos furinhos. Furinho, umas bolinhas, assim, bem na linha, assim, uma linhazinha. Que seria onde a pena estaria encaixada. Nas aves atuais, especialmente as aves mais primitivas, como pato, galinha, etc., você tem
exatamente essas áreas para inserção dessas penas aqui. Então a gente teve essa evidência, né? Que eu acho que atualmente não tem ninguém questionando, não, essa parte. Então você tem. Por que você acha que os filmes não atualizaram? O que você acha? Aí é uma série de coisas. Bom, para começar... Porque aí vieram os outros, né? E com essas... Os caras podiam ter atualizado, será que não? Podia. Na verdade, se você pegar o Jurassic Park 3, eles puseram uns penachos na cabeça. Isso. Na cabeça. Na cabeça. É. Mas se você for ver, uma coisa interessante é... Primeiro, do ponto de vista... A desculpa deles. A desculpa é porque vai ser a mistura ali genética, a desculpa deles é porque não é o bicho. Entendi, né? Então é uma mistura genética e tem a questão do continuismo, né? Você não pode atrapalhar o continuismo da coisa. Se os bichos não tinham pena lá no começo, como é que surgiu pena do nada? Essa é a desculpa deles. Eu digo que há uma outra desculpa. Uma outra desculpa. O fandom é muito chato. Entendi. O fandom é muito chato. Se aparece pena, a galera vai ficar revoltada, né? A galera mais, digamos assim, conservadora nesse aspecto, né? Não estou falando de política, estou falando do filme. Sim. Eles dão um ataquezinho de pelanca, né? Quando você fala que o dinossauro tinha pena. Eles falam, não sei o quê. Eles dão mesmo, minha cara. memória afetiva. Pô, sabe? O cara ainda, sabe, corta esse cordão umbilical aí, sabe? Para de usar chupeta. Eu falo zoando, mas tem a galera que Para de usar fralda, sabe? Para de usar chupeta, cresce um pouco, sabe? Pô, que coisa. Tem pena e acabou, a gente já sabe que tinha pena, aceita que dói menos. Aí fala assim, não, porque não sei o quê. Mas tudo bem, isso é uma parcela pequena, mas se você for ver, do ponto de vista de vendas, do ponto de vista midiático, dinossauro com pena não vende bem. Entendi. Não dá aquela coisa. Ficar fofinho, né? As pessoas acham que fica fofinho. Sempre que eu vejo, né? Sempre que o pessoal fala, né? Eu sigo uns perfis no Instagram de focoeiro, né? Sempre que a galera fala, nossa, fica fofinho, perde o respeito, não sei o quê, eu falo, faz o seguinte, vê o pessoal voando águia, né? Pega uma arpia, sabe a arpia, né? Que aqui no Brasil claro. tem a garra do tamanho maior que a garra do Velociraptor. É maior do que a garra do Velociraptor, objetivamente. Porque o Velociraptor era um bicho pequeno, né? Aquele do filme lá é um outro gênero que, por um período muito pequeno, o pessoal sinonimizou com o Velociraptor, mas também não colou, né? Então, pega uma arpia aqui do Brasil. A arpia leva cachorrinho. Tem histórias, né, que não foram confirmadas, mas tem histórias dos indígenas de arpia levando criança. Recém-nascida ou muito pequenininha. Entendi. É um bicho muito grande. Aí você vai falar, tipo, o bicho com pena perde o respeito. Ninguém leva a sério. Vai levar a sério lá, pô. Você não chega perto. Eu já coloquei assim, tipo, sabe, já tinha amigo, até o próprio Yuri foi focoeiro uma época e tal. Colocou aquela luva. Aí eu ia lá, né, põe a luva, põe um negócio assim, cara... No começo, depois você se acostuma, mas no começo você dá uma distanciazinha da cabeça, assim, pô, aquele negócio lá fura o teu crânio. Né? Dependendo do tamanho, né, do bicho, né? Se for um bicho maior e tal. Então, a galera fica uma imagem, uma né? imagem no inconsciente coletivo de que esses dinossauros eram escamosos como lagartos. Se você coloca pena neles, as pessoas não reconhecem. Então, isso é um trabalho que agora tem que ser desfeito, digamos assim, né? Dada toda a relevância que o Jurassic Park tem, mas isso é um trabalho agora que tem que ser desfeito, de fazer as pessoas aceitarem que esses bichos tinham penas. Né? E isso é uma coisa complicada, porque isso foge da alçada do próprio filme. Sim, claro. Porque, por exemplo, esses dias, né, eu vi uns livrinhos de dinossauro para criança. Eram uns livros, eu não lembro agora de que país que eles vieram, mas estavam traduzidos para o português. Traduzido bem mal, inclusive. A ilustração dos dinossauros eram ilustrações antigas. Eram ilustrações baseadas ou em imagens da década de 80 ou para trás, ou nos filmes do Jurassic Park. Entendi. Então, eram os bichos sem pena. O pessoal ajuda ainda a propagar essa imagem. É muito deles, difícil, né? porque são atirados por muitas vias. Os filmes são sempre reprisados, e tem que ser reprisados, e eu, quando posso, também assisto de novo. Como se fala? Tem um bicho, né, que é o Oviraptor, né, que ele foi nomeado assim porque o pessoal achava que ele comia ovos, porque ele foi descoberto em cima de ovos quebrados. Só que aí depois, com novos achados, descobriram que, na verdade, ele estava chocando os ovos. Caramba! Era a mãe ou o pai, né? Enfim, Entendi. vai saber, que estava chocando os ovos. E hoje a gente sabe que esses bichos eram cheios de pena também. Então era tipo uma galinha. Era tipo uma galinha ou um avestruz, que seja, que estava lá cobrindo. E o bicho foi caluniado, né? Como ladrão de ovo, na verdade, estava protegendo, né? Morreu protegendo os filhotes, né?
E é uma coisa bem bonita, se for pensar, né? Morrer protegendo os Claro. filhotes. Não conseguiu, né? Morreram do mesmo jeito, mas... Todo morto, E aí, no final das contas, não foi atualizada. Nesse desenho de criança que eu tinha visto, tava o bicho comendo ovo, Caramba! sem pena nenhuma, e aquela coisa, né? Aí é uma pena mesmo, porque... É uma pena, né? Então. Porque, assim, tanto conhecimento daria para atualizar e não teria muito problema, né? Eu acho que no último Jurassic World, né? Que ele começa com aquele corvo na neve, que mostra o pé dele e você fala, caramba, é um pé de dinossauro. E aí na hora que abre a câmera é um corvo. Eu acho que é uma tentativa deles já fazerem essa ligação da ave moderna com o dinossauro, mostrando que tem alguma coisa ali. Aquilo Não. foi genial. Eu achei que lá Aquilo foi demais genial. também. Na verdade, no filme 1, o Dr. Grant, ele chega a falar da questão do parentesco com as aves. E ninguém dava crédito para ele. Só que falar do parentesco com as aves, como eu falei, não é a mesma coisa de pôr pena no bicho. Né? Tanto é que tem uma hora que os galimimos estão correndo e eles mudam de direção em bando. E ele, é igual as aves migrando, né? Não sei o quê. Ele até comenta, né? E aí o pessoal em volta falava, vai parecer uma galinha, não sei o quê. Ou aquele moleque, quando ele pega a garra do Velociraptor, Isso. né? Ele chega e fala assim, parece uma galinha, um peru gigante, não dá medo. Aí ele fala, e essa garra aqui te cortando de ponta a ponta, abrindo tuas tripas tudo para fora, tal, né? Que a criança sai chorando. Então, essa coisa das aves já tinha nos anos 90. Na verdade, tinha até antes, na ciência. Só que a questão das penas, ela veio muito depois. E aí ficou esse lance da construção da imagem dos bichos. Sim. Né? E é tão forte, por exemplo, que nem tem o Dilophosauro, que é aquele bicho que tinha 2 cristas na cabeça, Sei. que no Jurassic Park é aquele que abre as É asas o que do abre lado, aqui o negócio. cospe Uhum. veneno e tal, ele mata lá o cara. E, tipo, isso é tudo invenção. Entendi. Tudo invenção. Isso daí não existiu. Só que se você for ver todas as representações de Dilophosauro que a gente tem na cultura popular, todas tudo ele tá igualzinho com aquelas asas em volta e tá Caramba! cuspindo veneno. Então os caras criaram uma cultura mesmo, cara. E tirado completamente da bunda, porque não tem nenhum tipo de evidência. Por exemplo, cuspir veneno é uma coisa que é super complicado de você poder... Cuspir ainda por cima, né? Porque, que nem o dragão de Komodo, que agora descobriu que ele tem realmente uma toxina, né? O monstro de Gila, esses bichos, várias serpentes, eles inoculam, né, a substância, né, com a mordida, né? A substância está ali na glândula salivar, uma coisa assim, eles inoculam. Cuspir o veneno é uma etapa bem, assim, Entendi. bem Evolutiva específica. seria muito... Não, é uma coisa muito, como posso dizer assim, muito peculiar, né? Muito derivado, né? Para você conseguir fazer. O cara fez o Dilophosauro cuspir veneno, né? Até tem um bicho que é da linhagem dos raptores lá, que o pessoal encontrou uns sulcos nos dentes, que eles especularam que poderia ser o negócio de uma canaleta para escorrer veneno. Mas aí depois os caras descobriram outros fósseis, viram que o dente estava mal encaixado, poderia ser uma quebra. Hoje considera que não era. Mas se no futuro descobrir que algum bicho tinha veneno e tal, a gente tem, como eu falei, né, animais atuais para comparar sobre como que poderia ser. Certo. Então, muito legal, muito bom. Né? Tomara que a gente descubra um dia coisas nesse nível. Mas não tem nenhuma evidência. Os caras inventaram, tiraram da bunda. Tudo porque bem, eles para dar partem ideia. eles partem daquele negócio que é uma mistura, né? Que eles completam o DNA com réptil e tal. Agora, um negócio que... Porque você tem, né, um lagarto lá na Austrália, que ele abre as asas, assim. Entendi. Né? Ele abre uma dobra de pele, assim, do lado da cabeça e tal, fica balançando para parecer maior. Maior, né? É. Isso. Mas aquele lance do âmbar lá, eu lembro que na época do filme tinham realmente descoberto, né? Um mosquito dentro do... Mas do direto. Sim. O pessoal tava começando a estudar mais isso. Mais isso, né? O Michael Crichton, quando ele escreveu o livro, ele escreveu Baseado nessa descoberta. nessas descobertas, exatamente. Baseado em alguma coisa que tinha... Na verdade, a partir dali é que surge toda a ideia dele, né? Todo esse mundo que ele criou, né? O ponto da suspensão de descrença do Jurassic Park é esse. Né? É você conseguir, através de manipulação genética e de resgatar os genes do mosquito, recriar os dinossauros. E é isso que faz uma ficção legal, para mim. É quando você tem um ponto de suspensão da descrença. Sim.
Esse ponto aqui é a ficção. Todo o resto tem que fazer sentido coerente a esse ponto. Isso. E você não vai ficar inventando muita coisa, né? Se você começar a inventar muita coisa, que nem aconteceu no último Jurassic World, né? Que aí o bicho tem super força, tem não sei o quê, tem não sei o que lá, né? Sei lá, só falta dar choque, né? O Pikachu, não sei. Tipo, aí a coisa começa a ficar completamente inverossímil e perde o fio da meada. O Jurassic Park, como romance e como filme, ele mantinha ali essa concentração, sabe? Concentrava a suspensão da descrença ali, naquele ponto. Então, isso é uma coisa que eu achava muito legal. E, de fato, era uma hipótese, né? Que, assim, acho que, não sei se chegaram a levantar na época. Porque isso seria impossível, né? O mosquito, ele não preserva com o seu interior, né? O mosquito tem bactérias, como todo ser vivo. Ele fica preso no âmbar e as bactérias comem ele lá dentro e acabou, entendeu? Ele fica oco, praticamente. Só que o âmbar preserva a casquinha, né? Esses bichos são artrópodes, eles têm a cobertura de queratina, então, tipo, Então você fica vê lá. ele um mosquitinho perfeito ali dentro do âmbar, né? E a gente tem fóssil de mosquito, de formiga, de abelha, de borboleta, praticamente de barata. Bom, barata até... A gente tem fóssil de todo tipo de inseto, e aracnídeo, e crustáceo, tem alguns também. Tipo, tem essa coisa. Inclusive tem de vertebrados pequenos, tem de lagarto, tem no âmbar, tem rabo de dinossauro no âmbar, tem pena preservada, tem várias coisas preservadas no âmbar que são muito interessantes. No filme, eles vêm, acho que da República Dominicana, eu acho, que tem realmente umas minerações de âmbar lá pelo Caribe, mas na vida real, a maioria está vindo de Myanmar. Né, que inclusive tem um tráfico terrível ali, né, uma exploração de trabalho escravo, uma coisa bem complicada lá, com esse negócio do âmbar lá de Myanmar. E o pessoal vende como joia, né? Então não é só... A exploração científica é tipo 1% disso, né? A galera vende como joia. E aí exploram a população, tal, não sei o quê, enfim, toda aquela coisa lá. E aí o que acontece? Quando você vai ver, a ideia, ela não é possível. Porque você não vai achar DNA em insetos preservados, mas a ideia é genial. A ideia é genial. Partir disso é legal pra caramba, né? No Jurassic World, eles já falam que eles usaram manipulação genética de outro jeito. Tipo CRISPR lá, né? Isso, já é pra eles esse falam lado, que né? eles usaram CRISPR, eles falam que eles acharam fragmentos de DNA nos fósseis, fizeram, sei lá, enfim... Engenharia reversa, essas coisas todas, e conseguiram. Né? Aí é mais especulação, porém, é uma outra ideia que não vai dar para recriar ninguém, né? Isso daí aí já está fora de cogitação, mas dá para você pegar uma informação ou outra de eventualmente conseguir colocar num paper, elucidar alguma coisa assim de diferente. Né? Tanto é que acharam, por exemplo, uma parte de preservação de um fóssil, eu não lembro agora de qual espécie, talvez até um tiranossauro, que tinha uma área de colágeno preservada. Acho que era de colágeno, E eles viram que a disposição das fibras era igualzinha a de um avestruz. Caramba. Então, tipo, olha, era aquilo que a gente imaginava que fosse e tal, não sei o quê. Mas não tem DNA ali. Na verdade, mal tem os mesmos elementos tem, mas você tem uma substituição de uma série de coisas lá. Então, quer dizer, aquilo lá não é mais essencialmente o que preservou, não é mais o tecido do ser vivo. Mas ele preservou características e estruturas que estão lá. A gente consegue achar célula preservada. Bom, senão não cavava petróleo, né? Exatamente. A célula preservada a gente consegue achar no registro fóssil. Mas a gente acha células preservadas em fósseis particularmente muito bem... tiveram muita sorte, digamos assim, a gente consegue achar a célula. Mas é a célula, a parte de fora, é a capinha da célula, não tem nada dentro, até onde a gente sabe. Às vezes é o que eles chamam de... como é que fala? Oh, meu Deus do céu. Filme de bactérias. Entendi. Que é assim, a bactéria foi para comer aquela estrutura, aí morreu todo mundo, e a bactéria formou uma capinha em volta da estrutura, e por isso a estrutura se preservou, porque a bactéria tem ali uma resistência e tal. Melhor. Então você tem muito filme de bactéria que preserva a estrutura de alguma célula, de alguma coisa assim, você consegue. Então, isso é uma coisa bem interessante, que às vezes a gente consegue de preservações muito boas, assim, particularmente muito boas em algumas coisas. E a gente, com a tecnologia, está descobrindo mais e mais evidências dessas coisas. Tem gente que está conseguindo, por exemplo, com as penas fossilizadas, fazer hipóteses de coloração dos dinossauros. Isso que eu vi. Fazendo uma comparação
É porque você tem os melanossomos, né? Que são as organelas que geram cor, que estão presentes na nossa pele, estão presentes nos nossos pelos, cabelo, né? Enfim, de todos os mamíferos, e estão presentes nas penas também, né? E esses melanossomos, eles possuem formatos diferentes. Porque aí você tem a ver também com o tipo de pigmento que ele guarda, e aí, enfim, uma série de outras questões ali que eu não vou saber explicar, e eles fazem essa comparação do melanossomo dos bichos atuais com os fósseis. Às vezes você não sabe como era a cor, mas às vezes você sabe como era uma característica da cor. Por exemplo, a gente já sabe que quando você tem uma organização específica ali dos melanossomos, nos bichos vivos a coloração tende a ser iridescente. É Legal. furta-cor, né? Que é aquele que brilha, né? E então, imagina-se que alguns desses dinossauros tinham uma penagem... Uma penagem? Tinha uma cobertura de penas que era meio furta-cor, era iridescente, Entendi. porque a disposição dos melanossomos são iguais. Então, quer dizer, você tem uma série de dados ali que você consegue estabelecer e extrair. E aí que é uma entra o coisa... paleoartista, né? Também entra o paleoartista, Para poder exatamente. reproduzir isso no fazer o desenho que a gente vê, né? Agora, isso a criar o bicho vivo, de fato, aí é Claro. diferente, né? Agora, se você pegasse, por exemplo, que nem o pessoal chegou a fazer esse experimento mais de uma vez. O gene para fazer dente, ele está presente nas aves atuais. O gene está lá. Só que ele está silenciado. Esse gene está silenciado. Você pode, com manipulação genética, tirar o silenciamento desse gene. Caramba. E aí a galinha fica com dente. Nossa. O pessoal chegou a fazer Tá chegando perto, hein? O pessoal chegou a fazer o frangossauro. Frangossauro? Só que o frangossauro, ele tem alguma coisa que... porque, assim, a modificação genética deu pau em alguma coisa, né? Isso, as modificações genéticas são muito Claro. intensas, né? E durante todo esse tempo houve uma mudança de arquitetura, né? Que está toda registrada no registro fóssil. Você tem toda a sequência gradual dos dentes sendo perdidos aos poucos, da cauda ficando mais curta aos poucos, da mudança do dedo, do primeiro dedo do pé para poder empolerar, fazendo aos poucos, da mudança da distribuição das penas, dos ossos do crânio, do tamanho da órbita. Você vê tudo isso daí documentado gradualmente no registro fóssil, do mais antigo para o mais novo e tal. É tudo assim... Como seria imaginado se a evolução fosse verdade? Sabe? Tipo, tá tudo lá. Ou seja, previsão, né? Como é que se fala? Comprovada, né? Passou em todos os testes, né? A teoria. E aí o que acontece? Não é viável. Eles colocaram o frangossauro, fizeram, tal, não sei o quê, mas aí em determinada semana lá do ovo, lá da gestação, ele não é gestação, mas enfim, do crescimento lá dentro do ovo, morre. Caramba. Não nasce. Mas cresceu o suficiente para poder fazer uma avaliação dos dentes. E é um dente de dinossauro carnívoro. É um dente... Tipo, é aquilo, então né? Pode chegar É aí o um mesmo dia, dente. será que não? Os caras foram desenvolvendo nesse... O pessoal falou que é difícil porque, por exemplo, disse que o rabo, o gene para o rabo perdeu. Entendi. Perdeu. Então, para você colocar um rabo ali... Você vai ter que pegar um outro bicho Exato. e fazer uma emenda ali. Aí deixa de ser apenas você Certo. apertar os interruptores, né? Porque seria isso, né? Ativar e desativar um gene seria assim, a fiação está posta. Você só tem que apertar um interruptor aqui ou ali. No caso de quando não existe o gene, aí você tem que criar uma tomada, criar mais uma fiação. Tem que criar todo esse sistema puxar ali. de um outro lugar. Então aí é uma coisa mais trabalhosa, mas dá. Tem até um experimento, putz, foi muito engraçado. Os caras puseram um desentupidor de pia na bunda da galinha. Não, um desentupidor de pia, não sei. Eles amarraram um pedaço de pau na bunda da galinha, no rabo da galinha, É o desentupidor mesmo. para simular como seria o andar do dinossauro, né? E a galinha inclina para frente. Caramba. Para conseguir manter o equilíbrio. Para achar o centro Exato. de gravidade. Então a galinha ela anda assim, né? E a gente reconstrói os dinossauros não avianos andando reto, né? E aí o pessoal pôs um contrapeso na raba, a galinha inclinou para frente. Mostrando que se ela tivesse rabo, né? Poderia ela andaria igual assim, o dinossauro, né? Eu não sei o quanto foi corroborada, assim, no ponto de vista de causação, né? Ou se foi só uma coisa meio anedótica, mas eu achei muito ilustrativo, né? Colocar a galinha com aquele negócio e ela andando mais pra frente, né? Eu achei engraçado.